Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos em ponto. Acabamos de virar aqui e é um prazer mais uma vez estar com vocês para falar de assuntos incríveis, né? Hoje eu vou trazer um tema muito importante e muito relevante. Mas para quem não me conhece, eu sou a Pri Bustamante do Sim Empreenda, que agora eu tô sendo chamada assim, a Pri Bustamante do Sim Empreenda. E aqui nós falamos sobre temas importantes para empreendedores, para quem quer empreender, empresariar, para você que já é um grande empresário, quer exponenciar, quer crescer, quer fazer a sua equipe comercial aí, ó, decolar. Seja muito bem-vindo. Então você que também não é inscrito, gente, no meu canal, por favor, se inscreve, vai, curte os vídeos, tem muito conteúdo bom lá, muito conteúdo relevante. Então vamos lá, eu não sei muitas delongas, porque o assunto é importante e hoje eu preciso dar uma corridinha nele aqui, tá bom? A live vai ser um pouquinho mais curta, mas o importante é que vai ser uma aula bem cheia aí pra você. Do que nós vamos falar, gente? Vamos falar de mundo VUCA. Você já ouviu falar? Você sabe do que se trata? Gente, o termo VUCA, ele é um acrônimo, na verdade, tá bom? E ele se baseia em estratégia para uma mudança repentina num cenário, tá? É mais ou menos isso, é basicamente isso, tá? Você vai formar estratégias. Quando você tá aí numa guerrilha aí, que é o mercado, né? A gente tem que ir mesmo pra guerra, respeitando sempre o nosso oponente, mas é uma guerra. Você tem que fazer o seu cliente te escolher, não é verdade? Por que ele escolheu você e não o seu concorrente, não o seu amiguinho do lado? Então é isso mesmo. E aí você monta estratégias quando o cenário ele vai mudar muito o comportamento dele. Ele foi difundido em 1990, no final ali na Guerra Fria, quando o exército americano lutando contra o Iraque, ele imaginava que ele ia chegar e já estava com a estratégia toda montada, ia ser tudo ali como eles já estão acostumados, né? São o maior campo militar do mundo, e não foi bem assim. Quando ele chegou lá, ele encontrou um ambiente extremamente hostil e totalmente volátil. O que aconteceu? Ficando vulnerável. E aí eles tinham que mudar a estratégia deles o tempo inteiro. Porque o que eles tinham previsto para a guerra num dia, no outro dia eles tinham que mudar completamente. E aquilo que eles usaram naquele dia, no outro dia de novo tinha que ser mudado. Então a estratégia ela mudava todos os dias praticamente, para que eles pudessem ali ter êxito nos seus planos, né? Então surgiu aí, né, foi difundido de forma mais eficiente o termo VUCA, que é o acrônimo de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, que é o que eu vou tratar aqui, esses 4 temas com você, para a gente entender como que uma ferramenta de estratégia, de guerra, foi incorporada no meio empresarial e corporativo, tá? Quando a gente vai entender essa origem, dessa criação aí, desse termo e como ele foi usado, como ele foi difundido, tem muito a ver com a nossa jornada empreendedora, tá? Por quê? Vamos falar aí que o mundo, dentro de uma visão sistêmica, ele muda muito. A globalização trouxe muita informação, trouxe muito conteúdo, tornando os nossos clientes, gente, volátil. Por quê? O cliente que há alguns anos atrás as empresas tinham certeza que aquele cliente era fiel, ele deixou de ser. Porque os clientes eles rescindem contrato hoje com uma facilidade muito grande, por causa da informação, muita concorrência. Então eles sabem exatamente do que eles querem tratar e como tratar isso. Então se hoje a tua empresa servia para ele, amanhã ela pode não servir mais, se você não ficar atento. Então essa volatilidade dos nossos clientes, que antes eram extremamente fiéis, quase tatuavam a nossa marca, né? Falavam da nossa marca, eram muito ali com a gente. Hoje a concorrência, a digitalização, trazendo muita informação, trazendo muitas empresas, muitos experts, deixam eles mais voláteis.
Então hoje eles não são tão fiéis mais, é você que tem que segurar ele ali, é você que tem que estar se adequando ao seu cliente. Por isso que você ter um ouvido e aprender a ouvir o teu cliente é muito importante, tá? Porque essa fidelidade não existe mais, né? Então essa volatilidade trouxe o segundo ponto do termo VUCA, que é a incerteza. Você tem certeza de que o teu cliente está com você e de que ele não vai te largar por nada? Gente, isso não existe mais. Essa volatilidade trouxe a nossa incerteza, a nossa insegurança, né? Porque a gente hoje acorda com 10 clientes na carteira. Amanhã 2 podem sair e ir para o seu vizinho do lado, né? Então a gente precisa estar muito atento. A gente precisa estar muito esperto. A gente está com essa incerteza e essa incerteza tem que estar dentro da gente para que a gente inove o tempo inteiro. A gente traga muita inovação. A gente traga muita coisa diferenciada, mas ao mesmo tempo pertinente ao nosso nicho. Gente, os clientes não se enganam mais com qualquer coisa. Eles não aceitam qualquer coisa. Antigamente era muito fácil isso acontecer. A empresa estava lá entregando um produto ruim. As empresas estavam entregando um serviço de má qualidade. Entregando até o começo da digitalização conteúdos com nível raso. E hoje isso não é aceito mais. Ou você traz conteúdo bom, ou o cara abre agora uma live e ele já pula para lá, né? Então essa incerteza faz com que a gente trabalhe muito mais, busque muito mais informação, busque muito mais conteúdo, busque muito mais ao mesmo tempo que a gente vai buscando muito mais, se tornou complexo. O mercado, ele está complexo porque o cenário atual trouxe essa complexidade ao mesmo tempo, porque você percebe que muitas empresas grandes ainda não digitalizou. Então, quando a gente tinha antigamente que cuidar ali da nossa equipe de venda, da nossa equipe comercial, fazer vender, trabalhar o marketing, que é a estratégia, e aquela estratégia, ela perdurava por longo prazo, não é mais assim. Então trouxe uma complexidade maior, principalmente para nós gestores de negócios, empreendedores e empresários, porque a gente tem hoje um planejamento macro, mas a gente precisa estar ali sempre ajustando o planejamento micro para que a gente não saia da nossa rota, mas ainda fique com a nossa visão sistêmica aberta. Deixa eu falar uma coisa muito importante sobre isso, sobre essa complexidade, porque ela é real, gente. E ela tá aqui o tempo inteiro para nós. A complexidade desse mundo VUCA, vamos dizer assim, tá? Antes, a gente fazia planejamento, eu sou profissional de marketing com foco em planejamento de resultado, né, na área comercial, vamos dizer assim, e eu fazia um planejamento de curto, médio e longo prazo, ok? Então, quando a gente falava de um planejamento de longo prazo, a gente falava de um planejamento de 10 anos. Quando a gente falava de um planejamento de médio prazo, a gente falava de um planejamento de 2 anos. 1 ano, 2 anos ali, ok? Quando a gente falava de um curto prazo, era aquele planejamento mensal, aquele planejamento quinzenal, aquele planejamento semanal, tá? Então, dentro do planejamento estratégico, era assim que a gente trabalhava. Como que a gente trabalha hoje? Assim? Mudou completamente, está muito mais complexo. Eu ainda faço planejamento de longo prazo, vamos dizer assim, de 10 anos, de 5 anos, sim, que eu gosto de saber, eu gosto de ter aquela visão estratégica de onde eu quero chegar daqui, onde eu quero estar daqui 5 anos, onde eu quero estar daqui 10 anos. Você viu que a minha frase mudou? Eu quero saber onde eu quero estar daqui 10 anos, mas eu já trouxe o longo prazo para 5. O médio prazo, gente, na verdade o longo prazo está até para 2, porque tá tão volátil, a incerteza é tão grande que 5 anos, gente, mudou tudo. O cenário mudou completamente, aquela estratégia não serve mais. Então hoje, os planejamentos de longo prazo vieram para 2. Os planejamentos de médio prazo virou 6 meses. Virou 2 meses, virou trimestral de médio prazo. E o de curto, gente, é diário.
É semanal. Eu faço meu planejamento de curto prazo para semana, porque se eu fizer para um mês, ele praticamente virou médio prazo. Eu já tenho que estar ali antenada. Olha como fica complexo. Olha como a questão do gestor, como o gestor ficou complexo. Não é verdade? Então a gente precisa estar muito ali, de olho em tudo. A visão sistêmica ampliada e aliada à visão fragmentada, que é ali departamento por departamento, ou nicho. Gente, nicho de mercado é visão fragmentada, tá? Você fala, Priscila, eu entendo tudo do meu nicho, então você ainda tá com uma visão fragmentada, porque você tá olhando só pro seu nicho. E a visão sistêmica te faz olhar para outros nichos também, vai te fazer entender como tá o cenário político no mundo e para o seu nicho. Como está o cenário cultural no mundo e para o seu nicho. Como está o cenário ambiental no mundo e para o seu nicho. Gente, vamos falar de uma coisa que está mudando aqui muito rápido. Olha como é volátil, incerto e ambíguo. Olha como tá, né? Ele tá muito... Gente, as enchentes. O que isso afeta o cenário do teu nicho? Não é isso? Por isso que a gente precisa estar muito, muito, muito atento, né? Com muita clareza. E ali, dentro dessa complexidade. Vamos falar da ambiguidade, que foi o que eu acabei de citar. Que está dentro do mundo VUCA, o ad ambíguo, né? O que é isso? É foco. Ambiguidade é quando a gente não tem mais foco, né? Tá muito ambíguo isso. Gente, vamos lá. Dentro de uma visão sistêmica, onde a gente precisa ter uma visão ampla, ok? O que acaba acontecendo? Muita informação, muita tecnologia, muitas incertezas. Esses 3 pontos, tá? Volatilidade, incertezas e complexidade nos levam para esse 4º ponto, que é a ambiguidade, que é a falta de clareza, a falta de foco. É tanta gente falando do mesmo assunto de formas completamente diferentes e trazendo até informações que conflitam, pode nos trazer essa ambiguidade, pode nos trazer essa falta de foco. E aí a gente volta para a visão sistêmica, mas falando também da visão fragmentada. Porque eu preciso estar de olho no meu nicho, eu preciso estar de olho no meu produto, eu preciso estar de olho no meu serviço, mas ao mesmo tempo eu preciso manter a minha visão ampla. Ó, falando de ambiguidade, eu quero trazer um assunto que é muito relevante, né? As empresas, principalmente as grandes, começaram a adotar muita coisa, por exemplo, ir para coworking, para estar mais perto de outras empresas, adotar um sistema colaborativo, que na verdade isso só ficou na pauta e não trouxe isso à vida, não tornou isso real para o seu negócio. E isso é o que está gerando muitos conflitos hoje em dia dentro de uma visão da gestão empreendedora. Por quê? Porque se você não traz isso para a prática, você como gestor precisa ter uma visão ampla, mas se você ainda é centralizador, se você não coloca na prática de delegar e confiar aquilo que você delegou, você não vai conseguir ter uma visão ampla, realmente real, porque você ainda está centralizando as coisas, não está deixando a sua equipe trabalhar no que eles têm que trabalhar, que é na meta, que é nas tarefas, que é no objetivo, para que você, quanto empreendedor, visionário, gestor de um modo geral, gerente ali, trace as estratégias pertinentes para esse mundo VUCA. Eu ouvi um termo que eu achei incrível, maravilhoso, que liga muito, né, que é a muvuca. Gente, a muvuca não tem nada a ver com o termo VUCA, porque muvuca vem de um termo indígena,
né? E só que ela dá a sensação, o que é muvuca? Muito barulho, muita bagunça, muita gente misturada, que é a ambiguidade, né? É aquela muvuca que tira o nosso foco, tira a nossa concentração daquilo que a gente tem que fazer. E ela é muito pertinente, porque o mundo VUCA trouxe essa muvuca para dentro dos nossos escritórios, para dentro das nossas mesas de reuniões, para dentro do nosso planejamento. E o VUCA, ele é uma tática de você analisar o comportamento do mercado, do mundo, para que você tenha uma estratégia rápida, uma ação imediata, para que você não perca lugar no mercado. Então vamos lá, um outro exemplo que eu gosto de citar muito, porque foi um exemplo que me afetou e eu não quero que te afete. A pandemia. Quando a pandemia aconteceu, quem entendia desse mundo VUCA, da estratégia criada, da estratégia que movimenta ações rápidas para uma mudança de comportamento do mercado, se saiu bem. Quem não estava pronto para essa muvuca que aconteceu, essa bagunça que gerou no cenário político, econômico, cultural, tudo mudou. Não se deu bem, porque não conseguiu mudar sua estratégia de maneira rápida e assertiva para se manter no mercado. Por isso, tantas empresas entraram num processo de quebra, quebraram. Outras faliram mesmo. Deixa eu falar uma coisa muito importante aqui para você, quero te dar aqui uma pérola. A diferença entre quebrar e falir, ok? Eu quebrei, eu não fali. A quebra, gente, de uma empresa é quando você entra num processo de declínio muito rápido. Você quebra mesmo. Você, quando quebra, se arrebenta. E aí o que acontece? Qual que é a diferença de falir? Só que você não desiste. Você quebrou, mas não desistiu. Você continuou aí na luta, arrebentado, todo quebrado, mas você continua no mercado, você se mantém firme com seu posicionamento. Quem tem uma cultura organizacional bem implantada, quebra, mas não fale. Quebra, mas não morre. Você entende? Ele se levanta. Ele vai se levantar em algum momento. Então essa é a diferença de você quebrar e de você falir. Por isso que você ouve muitos empresários, grandes empresários, falando exatamente isso. Gente, quebrei e aí eu me levantei. Então ele não faliu. Então ele não desistiu. Por isso, gente, que o VUCA ele é tão importante a gente entender e como que isso vai gerar um resultado para o teu negócio. É aí que a pergunta que todo mundo me faz, principalmente consultoria, nas mentorias, fala: Pri, ok, como que eu uso isso na prática para levantar ou alavancar o meu negócio? E eu quero deixar aqui para vocês algumas estratégias, 4 estratégias, coincidinho com o acrônimo, né, do VUCA, 4 estratégias para você que quebrou ou para você que quer startar, para você se preparar para uma mudança de cenário, tá? Para você se preparar para uma mudança repentina que pode acontecer. Não aconteceu na pandemia? Não aconteceu em 2008? No nosso cenário financeiro? A gente afetou o mundo inteiro. O mundo inteiro foi afetado e muitas empresas quebraram porque não tinha essa inteligência aí apurada, não tinha esse movimento, não entendia do VUCA, do mundo VUCA e como ele poderia aplicar isso no seu negócio. E a gente precisa estar preparado sim, gente, porque a qualquer momento isso pode acontecer. Não teve a quebra agora de um banco digital que todo mundo tá o maior vucu-vucu, o maior burburinho aí, né, no nosso cenário, e como isso pode afetar a sua empresa, né? E como você está preparado para isso? Priscila, como eu me preparo para isso daqui para frente? Vamos lá. Nós precisamos considerar 4 pontos dentro do movimento que pode acontecer: volátil, incerto, ok? Complexo e ambíguo. Como que eu vou trabalhar isso? Primeiro ponto que eu quero que você considere: diferentes cenários.
Olha aí para a tua empresa, olha para o teu negócio, para o teu produto, para o teu serviço, para o teu conteúdo. Olhe de agora, tenha uma visão sistêmica, pensamento sistêmico aí como gestor que você precisa ter e olha de forma ampla agora, ok? Como que o seu produto pode atuar em diferentes cenários? Pega um cenário muito favorável, topzera, que você vai chegar arrebentando, crescendo, explodindo. Olha um cenário não tão favorável assim, onde você tem muito campo, onde você tá muito legal, mas você tem concorrentes aí interessantes, mas você consegue se igualar a eles. Olha agora um cenário um pouco menos favorável. Você tá chegando no mercado, tem muito espaço para você, mas você tem concorrentes gigantes, enormes, incríveis, ok? Agora olha um pouco mais embaixo, gente. Um cenário um pouquinho mais ruim. Você está chegando no mercado, concorrentes enormes, o seu concorrente menor do mercado ainda é maior que você, mas você tem que entrar ali. Você tem que sobreviver nessa guerra. E vai colocando cenários. Todos os tipos de cenários e monte estratégias para cada um desses cenários. Aí, Priscila, eu vou ter que montar um planejamento estratégico para cada cenário? Não, gente, monta um planejamento estratégico para o seu negócio, dentro da cultura da tua empresa, dentro da tua visão, da tua missão, dos valores que você carrega, ok? E monte pequenas estratégias para cada um desses cenários. Você precisa estar preparado para o pior cenário possível. E se você precisar, arranca a carta da manga. É assim que a gente tem que trabalhar. É realmente uma zona de guerra. Né? É realmente isso que a gente tem que pensar. É para isso que eu tô te preparando aqui. Tá? Então imagina aí, analisa, escreve, desenha. Gente, eu amo desenho, eu amo empreendedor, eu amo gestor que chega para mim e gosta de desenhar. Pri, vamos desenhar? Ai, adoro. Tá? É muito bom. Gente, Lego, design thinking. Pega Lego aí, monta cenário com a tua equipe, possíveis cenários que você pode analisar, visualizar. Lembra do SAR? Sistema de Articulação Reticular? Visualiza o cenário que você vai estar se preparando para isso, tá bom? Segundo ponto que eu quero abordar com você: entender a tendência do seu nicho mais do global. Quais são as tendências? O que o mercado está falando aí de tendência? Gente, tem empresário grande que não digitalizou. Tem empresário grande que ainda não migrou. Ou seja, o mercado está competitivo. Você é pequeno, ótimo, bora, digitaliza seu negócio. Porque daí aquele grande que não digitalizou vai perder espaço para você. Então é algo que a gente precisa estar aí antenado. Gente, vai em workshop, participa de mentorias, participa de eventos. A gente acabou de sair essa semana aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, do Empreenda Vale, onde grandes nomes vieram palestrar aqui. É um lugar incrível para você fazer network, para você receber conteúdo, para você entender de tendência. Então fica ligado. Traz essas tendências. São pessoas de nichos completamente diferentes, mas que podem trazer uma visão de mundo completamente diferente para o teu nicho e que o teu concorrente do teu nicho ainda não teve essa sacada. Então, talvez você está aberto, você ouvindo outros nichos falarem, o que vai acontecer com você, tá? Você vai trazer insights de um nicho completamente diferente do seu, que você vai adequar para o seu nicho, que o teu concorrente está totalmente desligado disso e você vai trazer inovação. Gente, criatividade mais proatividade gera inovação. Seja proativo na entrega, você vai gerar inovação que o mercado não estava esperando e aí você vai se destacar. É assim que a gente se destaca. Tá bom? Então você tá de olho, tá antenado, tá buscando tendência, informação, network, conteúdo, insights. Você vai se destacar muito, ok? Vamos para a terceira dica aí. Visão estratégica de novas competências.
Hard skills e soft skills, eu vou fazer uma aula só sobre isso aqui. Então fica ligado, não sai da nossa sintonia aqui, da nossa energia, porque eu vou fazer uma aula só disso. E isso, gente, é muito importante. Quando você começa a trazer novas habilidades, novas competências, através de tudo isso que eu já te falei aqui, network, relacionamento, outros nichos, buscando conteúdo, você vai começar a aprimorar habilidades que você já tem. E você vai destacar essas habilidades, trazendo potência para aquilo que você já faz muito bem, para aquilo que você já é bom. Potencializar as suas forças, potencializar aquilo que você faz bem é ótimo. Você vai sempre se destacar naquilo. Mas também você pode trazer novas competências. Aquilo que você já não era tão bom, mas você consegue ir melhorando. Gente, não queira ser bom em tudo. Você nunca vai conseguir, tá? E tá tudo bem, porque ninguém consegue, ok? Só teve uma pessoa que pisou nessa terra que conseguiu. E essa pessoa foi Jesus. Mesmo assim, nós crucificamos ele, não é? A sorte que ele venceu tudo, até a morte. Mas nós não vamos conseguir, tá? Só que nós precisamos tentar. Tem de bom ânimo, gente. O bom ânimo, o que ele faz? Ele faz você continuar tentando, mesmo sabendo que você não vai conseguir ser bom em tudo. Ele faz você ir querer aprimorando aquilo que você não é tão bom. Você não é tão legal. Eu vou dar um exemplo na minha vida, tá? Eu sou comunicadora. O meu perfil comportamental é óbvio que é comunicador, tá aqui, né? Betando em mim. Mas eu nunca fui muito analítica. Não é um perfil comportamental nato meu, tá? Isso não é inerente da minha pessoa, vamos dizer assim. Mas de uns anos pra cá, para ser mais exata, de um ano e meio pra cá, eu comecei a aguçar o meu lado analítico. Até porque esse perfil, o perfil comportamental analítico, é muito interessante para quem é da área de estratégia, para quem é o meu segmento, né, profissional de marketing com foco em estratégia para resultado. Então, o perfil analítico, eu percebi que ele era importante para mim, que ele seria um aliado meu. O que eu fiz? Comecei a aguçar o meu perfil analítico. Fui estudar, eu sou analista comportamental, e aí estudando sobre análise comportamental, eu falei, cara, seria interessante eu aguçar o perfil analítico em mim, porque ia me trazer muito mais benefícios para o desenvolvimento da minha profissão, para o desenvolvimento das minhas atividades, das minhas tarefas, por que não? E comecei a trabalhar isso em mim. Gente, é totalmente contra a minha natureza. Totalmente contra. Eu sou emocional puro, né? Eu sou a energia. A energia de vocês bateu aqui, eu vou devolver com mais energia ainda. Mas eu falei, eu preciso forçar a minha natureza um pouquinho, que seja. Eu nunca vou ser um ser humano 100% analítico, gente, não dá. Foge de mim. Foge da minha personalidade. Mas eu agucei o que dava. Tá? Então isso é uma visão estratégica de competência, tá? É uma competência que eu não tenho, mas que eu precisava ter o mínimo possível para que a minha função, para que aquilo que eu exerço faça mais sentido, venha mais aprimorado. E o que eu faço com isso? Começo a me destacar, porque uma pessoa tão comunicativa, né? Comunicadora nata, de planejamento com uma visão analítica, vai fazer eu me destacar. Inovação pura, o ser humaninho aqui, né? Lógico que eu vou perder para um analítico mesmo, quando a história, quando a conversa, quando a ação exigir análise pura, eu vou perder para um analítico. Mas eu ainda me destaco dos comunicadores pela minha visão analítica, estratégica. Você entende? Então isso é você trazer novas competências de forma estratégica. Vamos lá. Visão estratégica para novas competências, o que isso também aborda? O contrário. Você trazer competências sem uma estratégia, só por ter, você está perdendo o seu tempo e você está perdendo o seu foco. Por quê? Você vai usar aquela competência para o quê? Qual
o propósito tem a ver com o teu percurso, se eu quisesse me tornar analítica por puro ego, eu estaria perdendo totalmente o meu foco daquilo que realmente importa. Só para alimentar um ego que me infla. Para quê? Aí você perde tempo, você perde venda, você perde resultado, porque você tá querendo encher uma bola que não é tua e que não vai servir para nada dentro da estratégia daquele momento. Entende? Então, por isso que a gente chama de visão estratégica de novas competências. Traga novas competências, mas que seja estratégico para você. Ok? Vamos para o quarto ponto. Criar um ambiente colaborativo. Lindo de se falar, extremamente difícil de se colocar na prática, gente. Porque trazer um ambiente colaborativo, se você não tiver uma cultura organizacional muito bem implantada, visão como gestor, como visionário, como empreendedor, missão muito bem gravada em você, e você não tiver seus valores muito bem ali, definido, você só vai trazer muvuca para dentro do teu negócio. Com essa criar um ambiente colaborativo. É só muvuca. É bagunça, é muito cacique para pouco índio, é todo mundo falando ao mesmo tempo, sem uma estratégia bem definida. Ok? Agora, o que é criar um ambiente colaborativo bem implantado? Você, como gestor, precisa saber fazer isso. É nada mais do que delegar. Você, como gestor do teu negócio, gestão da tua visão, gerente ali, diretor que dirige a tua empresa, você precisa ter tempo para ter a visão sistêmica, para analisar o mundo, para analisar as tendências, para trazer novas competências, tanto para você quanto para o teu time, ok? Concorda comigo? Agora, se você não delega, se você não cria um ambiente colaborativo, onde os teus gestores, onde a tua equipe tem que fazer as atividades que você não pode mais fazer, porque você precisa cuidar da visão estratégica, realmente da cultura, ok? Você não vai ter tempo, gente. Você é centralizador, você está jogando tudo em você. Você vai carregar um peso que você não aguenta, porque conforme a tua empresa vai crescendo, você precisa trazer pessoas competentes, ou que no mínimo você consiga deixar elas competentes para fazer aquilo que você não pode fazer mais. Isso é um ambiente colaborativo. É você dar a direção dentro da visão que Deus te deu, ok? Passar isso para os seus gerentes. Os seus gerentes criam o planejamento estratégico debaixo da cultura que está em você, porque você empresta para o teu negócio, top. Aí os seus gerentes passam a visão estratégica para os gestores criarem o planejamento tático, para que os gestores, criando esse planejamento tático, passem para as suas equipes, ok? E as equipes vão entrar em ação, operacionalizar tudo aquilo que foi criado aqui em cima, dentro daquela visão. Isso é criar um ambiente colaborativo, onde toda a cadeia se conversa. Só que quando a gente faz um movimento vertical, a gente também precisa fazer um horizontal, que é o quê? A conversa, a colaboração. É eu sentar e todo mundo ir falando a mesma língua. É a gente pegar o movimento vertical e derrubar ele. Aqui, todo mundo falando a mesma coisa. Priscila, significa que todo mundo vai ter a mesma função? Pelo amor de Deus, isso não existe. Se todo mundo tiver a mesma função, seu negócio não anda. Por isso que eu acredito sim na verticalização em tomada de horizontalização.
Nós precisamos manter a hierarquia, isso não dá para ser quebrado. As empresas que quebram isso, gente, não sustenta isso por muito tempo, é muito difícil, porque ainda precisa ter o visionário, o empreendedor, trazendo novas ideias para dentro da cultura. A cultura organizacional ela é muito bem implantada e ela praticamente não muda, porque é a visão. A missão pode ir mudando, os valores não mudam de jeito nenhum. Os valores é aquilo enraizado. E quem é que tem que ficar falando dos valores para a equipe? O visionário. O que empresta os valores, passa isso para a sua diretoria. E a diretoria passa para os gerentes, os gerentes passam para os gestores, os gestores passam para o operacional e assim vai. E assim você mantém a tua empresa no foco. Tira essa ambiguidade. Né? Aquela falta de foco, aquela bagunça, aquela muvuca dentro do teu negócio. Gente, se o seu negócio tá uma muvuca, tá na hora de você trazer essas dicas para dentro, tá? Então, vamos lá, revisando rapidamente. Considere diferentes cenários, entenda as tendências do mundo global, do mercado e do seu nicho. São duas coisas diferentes aqui. Traga visão estratégica de novas competências. Dentro da sua estratégia, traga novas competências para você. Passe isso para os seus liderados, ok? E crie um ambiente colaborativo. Gente, eu preciso de vocês, porque se você fizer a tua função ali bacana, eu consigo estar tranquilo e em paz para olhar o mundo e trazer coisa nova aqui para dentro. Olhar o mundo e trazer coisas novas para a gente entregar para o nosso cliente, para a gente entregar da melhor forma possível. Isso que a gente tem, né? Então a gente precisa entender que esse mundo VUCA, ele pode sim ser muito importante dentro da tua estratégia, porque o mundo está mudando. E o que eu tô falando hoje para você de mundo, o que eu posso trazer, o que o jornal, o que as revistas nos trazem de novo no mundo hoje, à tarde pode mudar. Por isso que a gente tem que estar antenado. Agora deixa eu te dar um spoiler de quinta-feira. E esse spoiler vai bugar você e é exatamente o que eu quero te bugar. Você sabia que o VUCA já está ultrapassado? Priscila, você está trazendo para mim uma ideia, uma ferramenta, algo que foi usado agora, na virada de 90 para 2000 e que já está completamente ultrapassado? Está. E na quinta-feira nós vamos ver o que? VUCA versus Bunny. Já ouviu falar do Bunny? O método Bunny, ou a visão Bunny, ou o mundo Bunny? Pois é, gente, agora é o VUCA versus Bunny e eu vou trazer isso pra gente na quinta-feira. Eu vou destrinchar o Bunny pra gente, assim como eu destrinchei o VUCA, tá bom? E qual é a diferença do Bunny pro VUCA? O que o Bunny traz de realmente de importante para dentro do meu negócio? Para o que eu preciso trazer de estratégico e competência para dentro do meu negócio, da minha ideia, da minha proposta de valor. O que é que muda tanto do Bunny pro VUCA, do VUCA pro Bunny, e aí o que acontece? Então eu espero vocês aqui, ok? Eu vou encerrar um pouquinho mais cedo porque eu tenho um desafio muito importante agora, tá? Então, gente, por favor, não deixem de vir para a próxima aula, que a gente vai falar sobre esse tema muito importante e atual. Espero que até quinta-feira isso não mude, né? Afinal de contas, nós estamos num ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, muito obrigada por estar aqui. Se você não se inscreveu ainda no canal Pri Bustamante, corre! Se você ainda não deu aquele like, não apertou aquele sininho, não está recebendo informação de que está chegando conteúdo para você, faça isso. Comenta aqui. Você já entendeu o que é o VUCA? Você quer saber o que é o Bunny? Ou você já sabe o que é? Escreva aqui, é importante para mim saber. Eu querer, sabe, você trazer para mim o que você sabe, aumenta muito para mim aqui.
Legal? Então vamos lá. Mais uma vez, muito obrigada. Compartilha a gente com aquele empreendedor que tem tudo para arrebentar. E você pode ser um colaborador dele. Até! Fica com Deus!